Olá, criança! Hoje a nossa atividade é do livro de português, da página 36 até a 40. Vocês lembram que terça-feira a tia Tayane passou um slide falando sobre o poema, que o poema é um texto diferente dos outros, ele é um texto que é escrito em versos e estrofe, que ele tem espaço entre as estrofes para separar uma estrofe da outra. Lembram? Hoje nós vamos fazer essa atividade no livro de português. E tia Tayane veio aqui para ajudar vocês a conseguirem fazer essa atividade. Tá legal? Estou morrendo de saudade, hein? Então vamos lá. Agora nós vamos ouvir o áudio sobre o poema Tempestade. Gravetos, troncos, o trovão troante estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali. Em sinal de paz, um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Então, o áudio que a gente acabou de ver é sobre o poema Tempestade, certo? Então, vamos lá. Tempestade, o vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos e troncos, o trovão troante estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Então, aqui nós temos um poema. Como eu já expliquei lá no outro vídeo, mas vou relembrar para vocês, cada linha do poema nós chamamos de verso. E o conjunto dos versos nós chamamos de estrofe. Então vamos juntos contar quantos versos tem esse texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 19 versos. E quantas estrofes nós temos? Vamos contar juntos as estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que para a gente contar as estrofes, esse poema, algumas linhas, elas não estão retinhas. Vocês podem ver que tem um movimento. Nós vamos ver mais à frente por que ele tem esse movimento. O que está querendo indicar essas linhas estando assim? Mas nós podemos ver o espaço em branco que eu falei com vocês. Esse espaço em branco está separando uma estrofe da outra. Continuando nossa gravação, agora nós vamos conversar um pouco. Aqui está a conversa com os colegas e com o professor. A Tayane vai conversar com vocês. Vocês vão ouvir depois, né? O que o poeta descreve na poesia? O que ele fala na poesia? A poesia que ele escreveu está falando sobre que assunto? Lembra que a tia Tayane sempre pergunta qual o assunto do texto? Então, qual é o assunto desse poema?
Nesse poema, ele faz o quê? Ele escreve sobre o momento que ocorre a tempestade. Quando está tendo uma tempestade, o que acontece na tempestade? Nós temos trovões, ventos, folhas voando. Então, ele faz uso do poema, né? O poeta, lembra que eu expliquei que o poeta, ele coloca no poema a sua visão sobre algo que acontece ao seu redor. Aqui, ele utilizou o poema para descrever como que acontece a tempestade. Vamos ver a letra B. Para falar do vento, o poeta usa palavras que começam com que letra? Vamos lá no poema para a gente ver. Lá no poema, quando ele fala sobre o vento, ele usa que tipo de palavras? Olha só, vamos ver aqui agora. Quando ele fala do vento, olha só, ele usa palavras que começam com V, ó. Voam, ó. O vento vem vindo veloz. Então, ele utiliza palavras que começam com V. Depois, ele pergunta, e para falar do trovão? Ele utiliza palavras que começam com que letra? Trovão, troante. Então, ele utiliza palavras que começam com TR. E para falar da chuva, vamos ver aqui. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. Então, ele fala do chiado da chuva e do cheiro que tem a chuva. Então, ele utiliza palavras que começam com CH. E para falar do silêncio, silencia a sonora. Ele utiliza palavras que começam com a letra S. E agora a tia Tayane vai fazer uma pergunta para você. Você que está aí em casa. O que você sentiu ao ler o poema? Quando você lê esse poema, você sentiu o quê? Você se sentiu como se você estivesse na chuva? Você se sentiu como se você estivesse no meio da tempestade? Porque o poema, ele tem o objetivo de fazer você se sentir diferente. Lembra que tia Tayane falou que ele é um texto diferente? Porque ele utiliza como se fosse música. Vocês viram o áudio que tia Tayane botou o áudio sobre o poema? Como que parecia que estava acontecendo a tempestade? Você se sentiu assim? Vamos lá. O número 2, nós contamos juntos. Lembra? Quantos versos e quantas estrofes tem esse poema? O poema que nós contamos juntos. Vocês vão colocar aí no livro de vocês, tá bom? No número 3, vamos lá. Leia o nome de alguns fenômenos que estão relacionados a uma tempestade. Indique os trechos do poema a que eles se referem. Primeiro, ventania, depois trovoada, depois enchente, depois calmaria. Você vai embaixo numerar de acordo com esses números aqui. Qual trecho do poema está se referindo? Qual trecho está se referindo à ventania? Vocês vão ver qual é o trecho e vão colocar o número. Qual trecho está se referindo à trovoada? Vai colocar enchente, coloca o número. Calmaria, coloca o número. Certo? Vamos para o próximo. Releia os 2 primeiros versos da primeira estrofe do poema. Toda vez que eu falar versos, eu estou falando de cada linha do poema. Quando eu falo de estrofe, eu estou falando
do conjunto de versos. Então, eu quero saber as duas primeiras linhas. O vento vem vindo veloz. Por que a palavra veloz tem vários es? O que está indicando isso? O vento vem vindo veloz. O Z está indicando o quê? Como está o vento? Ele quer representar nesse poema que o vento está como? Você vai escrever aqui. Ah, tia, eu acho que o veloz quer dizer que o vento está fraco. Então, você vai botar, tá bom? Quer dizer, tia, que o vento está muito forte. Você vai escrever aqui. Agora, releia os dois últimos versos da primeira estrofe. Voam folhas, gravetos, troncos. Por que eles foram escritos nesse movimento? O que esse movimento aqui, ó, está indicando? Vou ler de novo para vocês. Voam folhas, gravetos e troncos. Esse movimento está indicando que as folhas, os gravetos e os troncos estão fazendo o quê? Vocês vão escrever aqui. Releia os dois primeiros versos da primeira estrofe do poema. Toda vez que eu falar versos, eu estou falando de cada linha do poema. Quando eu falo de estrofe, eu estou falando do conjunto de versos. Então, eu quero saber as duas primeiras linhas. O vento vem vindo veloz. Por que a palavra veloz foi escrita em outro verso e a letra Z foi repetida várias vezes? Vou ler novamente. O vento vem vindo veloz. Por que vocês acham que a palavra veloz foi escrita sozinha? Para fazer o que com a palavra? Para dar o que à palavra? E depois, por que foi utilizado esse monte de Z? Veloz. Está indicando que o vento está como? Você vai escrever aqui. Ah, tia, eu acho que o veloz quer dizer que o vento está fraco. Então, você vai botar, tá bom? Quer dizer, tia, que o vento está muito forte. Você vai escrever aqui. Agora, releia os dois últimos versos da primeira estrofe. Voam folhas, gravetos, troncos. Por que eles foram escritos nesse movimento? O que esse movimento aqui, ó, está indicando? Vou ler de novo para vocês. Voam folhas, gravetos e troncos. Esse movimento está indicando que as folhas, os gravetos e os troncos estão fazendo o quê? Vocês vão escrever aqui. Número 6. Copie os versos do poema que podem ser representados por essa imagem. Essa imagem aqui, isso aqui se chama o quê? Arco-íris. Então, vocês vão lá no poema que a gente leu e vai procurar que verso do poema está falando sobre o arco-íris. Vocês vão copiar aqui, tá bom? Os versos, tá? Pode ser uma estrofe. Vocês podem ir lá ver. Ah, tia, nessa estrofe aqui está falando sobre o arco-íris. Então, vocês vão copiar embaixo do desenho. De olho na linguagem. A leitura silenciosa de um poema revela a beleza e o significado das palavras, mas a leitura em voz alta é capaz de revelar a musicalidade que há nos versos. Um dos recursos que o poeta pode usar para produzir a musicalidade é
aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Lembra que eu falei com vocês que o poema, ele utiliza da musicalidade? Lembra que eu falei lá na outra explicação. E hoje, quando tia Tayane colocou o som do poema, vocês viram que a pessoa que estava lendo o poema, ele fazia o barulho, o som troante. Então, essa repetição de consoantes vai fazer a musicalidade, que nós dizemos que as palavras estão rimando. É como se tivesse uma musicalidade. Ó, vou ler um pedacinho para vocês. O vento vem vindo veloz. É como se o que estivesse acontecendo? Como se tivesse o vento vindo em nossa direção. Então, nós chamamos essa musicalidade, essa repetição de sons, ó, vento vem vindo veloz. Essa repetição de consoantes nós chamamos de aliteração. Vamos ao número 7. Releia os 2 primeiros versos do poema. Tia Tayane vai ler para vocês. O vento vem vindo veloz. Qual o som que se repete? Qual o som que se repete? O som de que consoante que se repete nesses 2 versos? Vocês vão colocar aqui o som tal, né? De qual consoante? Vento vem vindo veloz. Qual a consoante que está se repetindo? Essa repetição sugere a ação de quê? Nesse verso, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando da chuva, a chuva que vem vindo veloz, do mar, o mar que vem vindo veloz, ou do vento, o vento vem vindo veloz. Vocês vão marcar. No número 8, copie do poema as palavras em que há o som do X. Vocês vão ver lá no poema quais as palavras têm o som do X. Não precisa ser escrito com X. Tem que ser o som igual o som que faz do X. Vocês vão escrever aqui. Depois, a repetição desses sons da tempestade, né? É o som de quê? Os sons da tempestade estão representando o som de quê? O que está acontecendo na tempestade? A tempestade, o que acontece na tempestade? Ah, tia, tem trovão, relâmpago, show. Mas isso tudo é para quê? O que vai acontecer? Vai surgir um sol ou vai surgir uma chuva? Então, isso tudo é o som de quê? Vocês vão colocar aqui. Som do sol ou som da chuva? 9. Releia a segunda estrofe do poema. Vamos ler a segunda estrofe. Vou ler para vocês. O trovão troante estoura na linha do horizonte. Qual é o sentido da palavra troante? Troante quer dizer que o trovão ele é silencioso, ele é barulhento ou ele é fraco? Vou falar a palavra, troante. Por que o poeta escolheu a palavra troante e não outro com significado parecido? Então, vocês vão ver o que significa troante. Depois que vocês marcarem o que significa troante, por que vocês acham que eles escolheram troante e não escolheram o significado que está aqui em cima? Depois que vocês marcarem um desse, vocês vão falar
Por que que ele escolheu a palavra troante e não escolheu, por exemplo, vou dar um exemplo, se for fraco, por que que eles escolheram o trovão troante e não o trovão fraco? Vocês vão colocar aqui, por que que ele não escolheu. Lembrando que no poema existe a rima, tá bom? Agora nós vamos ver um vídeo sobre poemas. Poemas. Vamos ler poemas? Escolha um poema na lista a seguir e prepare-se para ouvi-lo. Você pode ler o poema em voz alta também. É divertido. Se precisar, clique no botão Ajuda no menu de opções. Escolha um poema para acompanhar. Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam: quem tem amor, tem coragem. Atirei um limão na água e caiu enviesado. Ouvi um peixe dizer: melhor é o beijo roubado. Atirei um limão na água como faço todo ano. Senti que os peixes diziam: todo amor vive de engano. Atirei um limão na água como um vidro de perfume. Em coro os peixes disseram: joga fora teu ciúme. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com o sino, e o sino bem alto. Belém, bem, Belém, bem, Belém, bem, bem, bem. Toda a cidade ficou sabendo. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Cocoricó, cocoricó. No terreiro da vovó, se apoiando sem dó, numa perna só. Cocoricó, cocoricó. Canta o galo carijó, canta o galo rabicó. Canta sempre só, canta sem dó, uma cantiga só. Cocoricó, cocoricó. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos à gramática. Hoje nós vamos fazer a atividade apenas a divisão silábica. A sílaba tônica nós vamos fazer na próxima aula. Então, agora nós vamos ouvir o poema Tombo. Poema Tombo, de Maria de Norá. A rua ri de meu tombo. Henrique ri que se rola. João se rola de rir. Levanto meio sem jeito e rio. Riso sem graça. Enquanto de tanto riso se sacode toda a praça. Esse foi o áudio do poema Tombo. Leia este poema, o áudio a gente já ouviu, né? E ouça esse áudio, a gente já ouviu. A rua ri do meu tombo. Henrique ri que se rola. João se rola de rir. Levanto meio sem jeito e rio. Riso sem graça. Enquanto de tanto riso se sacode toda a praça. A.
Esse aqui, vocês não precisam... A primeira não precisa colocar resposta. Você já viveu uma situação parecida? Conte como foi. Como nós não estamos juntos, vocês não vão poder me contar. B. Qual foi o som? O som de que letra se repetiu durante várias palavras no poema? Várias palavras do poema estavam escritas com uma mesma letra. Que letra é essa? O som de que letra? Vocês vão colocar aqui o som da letra e vão colocar. Complete o quadro seguindo o exemplo. Esse conteúdo nós já aprendemos, que é separar as sílabas, e aqui nós vamos colocar o número. Quantas sílabas tem? Já tem o exemplo da palavra sem, uma sílaba. Vocês vão separar riso. Quantas sílabas tem? Depois, sacode. Quantas sílabas tem? Vocês vão separar as sílabas, depois colocar o número de sílaba. As palavras são divididas em sílabas. De acordo com o número de sílaba, a palavra pode ser. Nós já aprendemos esse conteúdo. Uma sílaba nós chamamos de monossílaba. 2 dissílaba. 3 trissílaba. 4 ou mais polissílaba. No número 3, vocês vão separar as sílabas das palavras e colocar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Lembrando, eu tenho que falar a palavra quantas vezes eu abrir a minha boca. Toda vez que eu abrir a boca é uma sílaba. Vou dar o exemplo da primeira. Em, quanto. Em, tracinho, quão. Mais um tracinho, to. 3 sílabas, trissílaba. Show? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo com atenção. Voltem, vejam novamente. Tá tudo explicadinho, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.